Olá, amados e amadas! Que bom novamente neste dia podermos nos reencontrar para juntos celebrarmos culto ao nosso Deus. Somos saudados pela palavra do próprio Cristo que nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos reunimos neste dia em culto em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar em oração. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez nos proporcionares a oportunidade de nos reunirmos em culto e celebração para abrirmos, ouvirmos e estudarmos a Tua Santa Palavra. Ela nos lembra da nossa condição pecaminosa, que diariamente insiste em sobrepor a Tua vontade e orientação para a nossa caminhada de vida e de fé. E por vezes, ao invés de produzirmos os bons frutos do Teu reino entre nós e no mundo que nos colocaste, nós produzimos frutos amargos que promovem sinais de separação de Ti e morte no mundo, ao invés de promoverem a comunhão e a vida. Por isso, rogamos que, por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, em Tua misericórdia e graça, nos acolhas e nos concedas o perdão e restauração. Sabemos que pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, Tu nos mostra onde nós erramos e como devemos caminhar para acertar pelo verdadeiro caminho, verdade e vida. Pelos Teus ensinamentos, Tu nos lapidas, limpas e purificas. Por isso te pedimos,
Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Dá com que possamos ouvir e compreender Tua palavra neste dia, para que esta nos ajude a produzir os frutos que Tu desejas e planejas para todos nós. É o que pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos lembra que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer maldade. Por isso, se assim confessamos com sinceridade, recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor. Quando juntos cantamos pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do teu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pegue meu pão, devo partir-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Ouçamos assim a primeira leitura bíblica indicada para este dia, e nós a encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versículos 26 até 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gazá. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e o acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso?
é dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam vigiando, chegaram ao lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: "Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado?" Filipe respondeu: "Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode." E o funcionário disse: "Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Queremos ouvir assim a segunda leitura bíblica indicada para este dia, que a encontramos no Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 1 até 8. Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 1 a 8, que assim nos diz esta leitura. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e colocam em prática na sua caminhada de vida e de fé. A serviço de quem estamos? Nos encontramos no primeiro dia de maio, dia do trabalho ou do trabalhador. Quando penso nesta data, minha memória me remete à minha infância, para a lida da agricultura com minha família, e tão logo me lembro de que esta data me intrigava. Pois na TV nós víamos que era feriado nas cidades, as pessoas tinham descanso, mas para nós lá na roça nunca foi e continuava sendo mais um dia de trabalho. O texto indicado para a pregação neste quinto domingo da Páscoa, coincidentemente traz o cenário do trabalho com a terra, o cultivo do solo, a produção de alimento, ou seja, a produção do fruto da videira. Este sempre foi um dos textos que atraiu minha atenção desde criança, quando eu o ouvi pela primeira vez no culto infantil. Pois na versão de Almeida, que então nós ouvimos a leitura do texto, Jesus diz: "Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor." E tão logo pela lida nossa na lavoura, no interior, eu me identificava com esse texto, pois o meu pai também era um agricultor.
Mesmo não entendendo toda a teologia que estava por detrás desse texto, eu percebia então, a partir daquele pequeno conhecimento do texto bíblico, que este texto falava de um Deus que se identifica conosco, um Deus que vem para dentro da nossa realidade. Hoje, então, queremos nos aprofundar na mensagem desse texto, este ensinamento de Jesus, o que ele queria trazer para os seus primeiros ouvintes, mas também quer trazer para nós hoje. Tanto os que lidam e vivem no interior, no campo, na lavoura, como quem lida e vive também nas cidades. Jesus, após trazer a identificação metafórica, usando a figura da videira, ele diz: todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Muitas vezes olhei, interpretei e também já preguei sobre este texto na perspectiva e com ênfase no termo grego meno, que aparece 11 vezes nos versículos da parábola da videira, que traduzido para o português quer dizer permanecer, ficar, não partir, não separar, durar, não perecer, continuar a ser, o que no conjunto do texto em português aparece como estar unido, continuar unido, ficarem unidos, como também nós ouvimos na leitura. Contudo, no meu preparo exegético para este culto, os meus olhos foram atraídos para uma outra palavra grega que é citada 8 vezes nessa parábola. O termo grego karpos, que é traduzido por frutos, que no caso da nossa versão do qual ouvimos a leitura, foi traduzido também como uva, sendo o fruto da videira. Chama a atenção que logo no início, Jesus diga, mesmo que um ramo esteja ligado à videira, mas for improdutivo, infrutífero, este ramo é cortado. Aqui podemos perceber a importância de olharmos para esses dois termos em conjunto, pois Jesus lança o convite aos seus discípulos para estarem e permanecerem ligados a Ele, que é a videira verdadeira. Esta ligação não se trata de simples conexão, mas em receber o alimento, a seiva e produzir os frutos desta videira. Se olharmos para o versículo 2 que eu já citei há pouco, vamos perceber que os dois termos encontram-se entrelaçados, ou sejam inseparáveis. Interessante observar de que Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Quando Jesus usa esta formulação, ele sabe de que além dele há também outras videiras, mas videiras falsas ou videiras não verdadeiras ou videiras imitações. Em outras palavras, Jesus sabe que há outras videiras que também produzem frutos, mas não são frutos doces, mas sim frutos amargos, sem sabor e que fazem mal. Jesus está dizendo de que os ramos que não produzirem os frutos desejados pelo agricultor, o lavrador, o dono da videira, estes ramos são cortados e ramos cortados secam e de nada servem, a não ser para serem descartados e jogados no fogo, como bem nos lembra o versículo 6, quando diz: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Quando Jesus usa esta metáfora da videira, ele deixa claro que o mundo que nós vivemos, criado por Deus, que é o agricultor, é esta grande plantação de uvas, no qual Deus nos colocou, plantou o ser humano para que produzisse frutos do seu reino, frutos doces, frutos saudáveis, frutos que promovem a vida, a justiça e a verdade.
Mas infelizmente, por causa do pecado, da desobediência do ser humano a Deus, esses frutos se tornam amargos, que produzem e levam à morte. No sítio nós temos uma pequena videira e todo ano temos que realizar a poda e limpeza desta videira para que ela possa produzir frutos e frutos bons, uvas boas, para então degustarmos um bom suco de uva e uma boa geleia. Com o meu pai, que é um agricultor experiente, eu aprendi e continuo aprendendo de que certos galhos, certos ramos precisam ser cortados, eliminados, porque além de não produzirem os frutos esperados, vão consumir os nutrientes da videira, prejudicando assim os ramos produtivos. No caso da videira lá do sítio, esta poda, esta limpeza, acontece por meio de certas técnicas que se aplicam a partir dos conhecimentos do agricultor. No caso da poda dos ramos que Jesus está falando, que somos eu, você e toda a humanidade, Jesus disse que se dá por meio do conhecimento. Mas não de técnicas de conhecimento, mas conhecimento da sua palavra, dos seus ensinamentos. Isto fica claro quando Jesus diz aos discípulos: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. A partir do versículo 4, Jesus dá muita ênfase no permanecer ligado, unido, conectado a Ele e a estes ensinamentos que Ele tem dado para que os frutos do reino de Deus sejam produzidos e aconteçam no mundo. Inclusive, ele disse que sem esta união, esta conexão, esta ligação, além de não produzir frutos, nada podemos fazer. Ele nos lembra: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A partir desse texto, eu e você somos lembrados novamente de que fomos criados por Deus para servirmos aos propósitos do seu reino neste mundo e que não estamos aqui para viver de forma como nós queremos e bem entendemos. Em primeiro lugar, Deus quer que nós entendamos de que em Jesus Cristo Ele demonstrou seu imenso amor por todas as pessoas. E a partir de então, os frutos deste amor sejam multiplicados no mundo e são frutos doces em meio aos frutos amargos do pecado e da desobediência. Na semana passada, na pregação do culto passado, a partir do texto de 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24, nós ouvimos no versículo 18 o seguinte: o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Se lançarmos o nosso olhar para a leitura complementar de hoje de Atos dos Apóstolos, que nos apresentou o relato de Felipe e o eunuco da Etiópia, nós vamos perceber que Felipe deixou-se guiar pela ação do Espírito Santo de Deus, obedecendo assim suas orientações, e isto fez com que o eunuco pudesse entender também o amor de Deus por ele, ao ponto de confessar sua fé e ser batizado. Quando olhamos para a vida e testemunho de Felipe, podemos afirmar que ele vivia ligado, conectado com a videira verdadeira e seus ensinamentos, e, consequentemente, os frutos do reino de Deus aconteciam, produziam a partir dele. Em nossa compreensão luterana, entendemos que, desde o nosso batismo, eu, você e todas as pessoas batizadas estamos ligados, conectados com Jesus, que é a videira verdadeira. As perguntas que necessitamos refletir e responder: estamos produzindo os frutos do reino? A serviço de quem nós estamos no mundo?
Em todos os tempos, pessoas como Felipe estiveram a serviço do agricultor, do lavrador, do dono deste mundo, que é o Trino Deus. E por obedecerem à sua orientação e guiados pela ação do Espírito Santo, foram instrumentos para que outras pessoas soubessem sobre e experimentassem o amor de Deus, tornando-se assim também multiplicadores dos frutos deste reino no mundo. Por isso a palavra de Deus chegou também até nós e hoje nós também podemos frutificar frutos do reino ao nosso derredor. Hoje, quando lembramos do dia do trabalho ou do trabalhador, sabedores de que não é por acaso que estamos neste mundo, necessitamos responder à pergunta: a serviço de quem estamos? Eu e você, amado e amada, somos convidados e convidadas novamente neste dia a nos colocarmos a serviço do nosso Deus e com os nossos dons servi-lo, frutificar os frutos do reino de Deus ao nosso derredor. Busquemos diariamente na orientação da palavra do nosso Deus a limpeza, a poda necessária em nossa vida de tudo aquilo que não condiz com a palavra e a vontade de Deus, que são frutos amargos na nossa vida, nas nossas ações, no nosso falar e no nosso agir, para que possamos então produzir bons frutos. Caso contrário, seremos ramos que serão cortados e lançados fora, por não servirem para nada. Que Deus assim abençoe nosso trabalho profissional, cada qual em sua atividade, onde somos chamados também ali a servirmos ao nosso Deus. Mas que também Deus abençoe o nosso trabalho, em especial o trabalho do reino de Deus, de sermos anunciantes, multiplicadores dos frutos bons do reino de Deus neste mundo. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém. Convido assim para também nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus. Pai amado, gratos somos porque por Tua palavra somos lembrados novamente de que tens planos para cada um e cada uma de nós e que não estamos neste mundo por obra do acaso, mas que nos chamaste desde o nosso batismo para depositarmos nossa fé em Ti e a partir de então testemunharmos do Teu grande amor por cada pessoa, e o devemos fazer em palavras, mas principalmente em ações que são frutos do Teu reino entre nós. Te agradecemos porque sempre nos dás oportunidade para corrigirmos nossa caminhada. E no versículo de saudação deste dia, tão logo fomos lembrados de que devemos seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, Senhor, a trilharmos por este caminho. Também te agradecemos, ó Deus, por podermos trazer e depositar diante de Ti tudo e todos. Desta forma, novamente nos colocamos diante de Ti para confiar tudo na Tua presença, nossos medos, aflições, pensamentos, sentimentos, alegria, louvor e gratidão. Assim como queremos confiar sob os Teus cuidados, as pessoas que nos deste a oportunidade para caminhar e partilhar da caminhada de vida e de fé. Assim confiamos sob os Teus cuidados todas as pessoas que necessitam de restauração e cura, ali onde se instaurou a enfermidade, o sofrimento e a dor. Pedimos consolo, conforto e esperança para todas as famílias que se encontram em situações de luto, sofrimento e dor pela perda de entes queridos, para o vírus Covid ou demais situações que levaram ao óbito. Que a esperança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo os anime e sustente por toda a vida. Rogamos novamente por todas as nossas lideranças, sejam de nossas comunidades, paróquias, dos nossos sínodos, da nossa ISLB, mas também as lideranças de toda a Igreja de Jesus Cristo no mundo,
para que com fidelidade possam produzir frutos doces do teu reino, para que todos e todas que ouvirem a tua palavra anunciada por intermédio deles, possam, animados e animadas, também produzirem os frutos que tu esperas e planejas para todos nós. Rogamos também por nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, nacionais e mundiais, para que com sabedoria possam governar e cuidar assim de todo o teu povo. O que nossas palavras não conseguem expressar, mas que nossos sentimentos e pensamentos carregam dentro de nós. Confiamos aos teus cuidados, quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou quando dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos assim então também juntos ouvir um canto de bênção. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não poderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não poderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Lembro ainda que os avisos por parte de nossa comunidade estão então projetados ao final deste nosso momento de transmissão deste culto, para o qual eu lhe convido para acompanhar. Recebamos assim a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e servimos ao Senhor com alegria e disposição com os nossos dons. E que a partir dos nossos dons possamos produzir frutos dignos do reino de Deus entre nós e assim demais pessoas venham a conhecer e experimentar o amor de Deus por cada qual de nós. Um forte abraço a todos e todas e até o nosso próximo encontro. Assim desejo também um abençoado final de semana e uma abençoada semana de atividades para cada qual de nós.